Ah, olha só que maravilha, é mais uma época de lançamento de processadores. Você tá super animado, né? Porque você tá vendo as novas tecnologias, os processadores topo de linha e tudo que você consegue pensar é: eu acho que eu não vou ter dinheiro para comprar esses processadores. E talvez você nem precise desses processadores topo de linha. Afinal, você só precisa de um processadorzinho ali que traga todas as últimas tecnologias, capaz de empurrar tudo, que tem a tal da longevidade, mas que também não custe todas as suas economias da sua vida. E talvez a solução seja não comprar um processador da nova geração, ou comprar um processador da nova geração que não seja o topo de linha. E claro que mesmo com a nova geração você ainda pode comprar a geração antiga, mas se você já tá montando o PC do zero, já tá fazendo aquele upgrade do PC antigo, tá querendo montar uma coisa nova, você deve estar pensando: não quero comprar alguma coisa antiga, já tô numa plataforma antiga, quero comprar coisa nova. E a solução de repente é partir para um processador de entrada, mais ou menos de entrada, afinal não saiu os processadores de entrada ainda, mas nem só de processadores topo de linha vive a nova geração. É por isso que eu trago para vocês hoje o teste do Ryzen 5 7600X, que por enquanto é o processador mais barato da linha, por algum tempo, depois ele não vai ser mais. Será que 6 cores, 12 threads, um Ryzen 5 ainda é um bom custo-benefício na série Ryzen 7000? E mais, será que ele é capaz mesmo de bater o poderosíssimo Core i9 12900K como a AMD prometeu? Eu acho que essa briga você não vai querer perder. Eu sei, pode parecer um pouco de exagero, pô, bater um Core i9 12900K já é demais, né, Robson? Um Ryzen 5, né, só porque é da nova geração. Pois é, parece um tanto quanto exagerada essa afirmação, mas foi o que a AMD fez. A AMD afirmou que o seu processador era capaz de se igualar ou bater o Core i9 12900K. O processador que era um dos mais rápidos do mundo na geração anterior. Agora, com a chegada das novas gerações, ele vai ficando um pouco para trás. É claro que não é só porque chegou a nova geração que ele é um processador ruim, só quer dizer que ele era o processador a ser batido. E é isso que a gente vai testar aqui hoje. Mas antes eu preciso falar um pouco sobre a nova geração. Eu já trouxe alguns vídeos aqui falando para vocês sobre as novidades pro Ryzen 7000, então eu vou dar só uma pincelada de algumas das principais inovações que a plataforma traz. Dentre as maiores inovações está a plataforma em si. Nós temos um novo socket, nós temos o socket AM5, saímos do PGA, daqueles pininhos no processador, e fomos para os pininhos na placa-mãe. Então a gente tem aqui o que já via na Intel há muito tempo, onde os pinos não ficam no processador e ficam sim na placa-mãe. E junto com eles nós temos também um novo socket, o AM5. Então se você tá aí na plataforma M4, eu tava pensando: eu acho que eu vou pegar uma placa-mãe mais baratinha, M4, para colocar um Ryzen 5, é melhor você ir mudando de ideia, porque isso não vai ser possível, não é retrocompatível. Os processadores Ryzen 5000 não funcionam na plataforma AM5 e os processadores Ryzen 7000 não funcionam na plataforma AM4. Mas a plataforma AM5 trouxe outras inovações. Ela trouxe também DDR5 e trouxe também o PCI Express 5.0 para a placa de vídeo e para o slot M.2. Mas é importante deixar claro que existem algumas diferenças. Aqui o que vocês veem com algumas toneladas de metal é uma X670E Aorus Master. O E? O que significa esse E? Que bom que você perguntou, porque ele significa Extreme, que nada mais é do que uma nomeação que a AMD resolveu adotar para separar as placas que trazem mais features. Então nós temos mais lanes PCI Express e temos lanes PCI Express 5.0. A mesma divisão vai acontecer nas B650, que vão ser lançados posteriormente, e que elas trazem também essa diferenciação, onde as E de Extreme trazem mais lanes e trazem lanes PCI Express 5.0. Num primeiro momento, como eu disse, vai ser meio confusa essa mudança, mas a gente vai acabar se acostumando e, por via das dúvidas, consulte sempre o site do fabricante para saber qual que é a principal diferença do modelo que você está comprando para um topo de linha, de repente uma B650E ou uma X670E. E claro, não foram só essas
dessas inovações, nós temos algumas mudanças de fato nos processadores. Os processadores não são mais em 7 nanômetros, agora eles estão em 5 nanômetros. Então tivemos uma diminuição na litografia, o que trouxe uma maior eficiência energética e trouxe também uma capacidade para atingir clocks muito mais altos. Se a gente comparar o 7600X com o 5600X, que é o seu antecessor direto, você vai perceber que nas especificações mudou um pouquinho, né? O clock base do 7600X é bem próximo do clock boost máximo do Ryzen 5 5600X, enquanto que o Ryzen 5 7600X é capaz de alcançar até 5.3 GHz. Mas nem todas as novidades são boas. Junto com essas alterações, nós tivemos também outros aumentos, como o aumento dos preços e o aumento do TDP. Começando pelo TDP, nós saímos ali dos 65 watts do 5600X para 105 watts no 7600X, o que significa que a gente tem um TDP que a gente só via nos Ryzen 7 ou Ryzen 9 na geração passada. Mas com isso nós também perdemos um outro importante aliado na hora de comprar um processador e ter um bom custo-benefício, que é o tal do Cooler Box. Você deve ter percebido que não cabe um Cooler Box nessa caixa, né? Pois é porque não tem um Cooler Box aqui dentro. Afinal, a AMD simplesmente eliminou os Cooler Box de todos os processadores que ela lançou até o momento. Talvez nos processadores sem o X, aqueles que têm um TDP mais baixo, que devem ser lançados posteriormente, a AMD traga novamente o Cooler Box. Mas para esses modelos do Ryzen 5 7600X para cima, contando com o 7700X, com o 7900 e o 7950X, a gente já não tem mais Cooler Box. Na linha passada, o 5600X trazia um Cooler Box. Pode perceber que diminuiu um pouquinho a caixinha, não é à toa, porque o 5600X, ainda que trouxesse um Cooler Box relativamente modesto e que fosse capaz de cumprir a tarefa ali com certo esforço, ainda trazia um Cooler Box. Agora a gente não tem mais essa vantagem e nós estamos praticamente em pé de igualdade com a Intel, que nos seus processadores K também não trazem o Cooler Box. E eu também já esquecendo de citar uma informação muito importante: o 7600X finalmente traz algo que era muito cobrado nas gerações anteriores de Ryzen, o gráfico integrado. Ai, Robson, mas já tinha um gráfico integrado, as APUs. Não tô falando de APU, eu tô falando de um gráfico integrado literalmente para dar vídeo. E se você tá curioso para ver a performance desse gráfico integrado, não fique tão curioso, porque ela não tem uma performance igual à APU que você está acostumado, por exemplo, do 5600G. Nós temos duas Compute Units RDNA2, literalmente para dar vídeo, para quando você precisa utilizar em alguma aplicação que não necessita de GPU, onde o gráfico integrado pode resolver, ou para fazer uma solução de problemas quando você está sem uma placa de vídeo ou quando dá algum pau no sistema. Isso a gente não tinha com o 5600X e passamos a ter com o 7600X, assim como toda a linha de processadores Ryzen. Mas não, essa não é a APU ainda. A gente vai ter no futuro a APU com gráficos integrados mais poderosos. Esse sim eu tô curioso para ver. Tá curioso para saber a performance do 7600X? A gente vai trazer alguns testes no gráfico integrado, mas eu já vou te resumir mais ou menos a performance que você tem no gráfico integrado da Intel. E nós tivemos também um aumento de preço. Esse já não foi um aumento muito bem-vindo, né? Porque apesar de a AMD dizer não, estamos cobrando aí basicamente o que cobramos no 5600X, a realidade é que na verdade a AMD tá cobrando o que ela cobrou no 5700X, que era um processador de 8 cores e 16 threads. E isso, claro, é o preço sugerido pelo fabricante, que é bem diferente do preço que os produtos estão se encontrando no mercado hoje. Então, o preço de lançamento não tem muito a ver com o preço atual, tem a ver com o preço de quando esse processador foi lançado lá atrás, por exemplo, o 5600X, mas mais especificamente o 5700X. O mesmo aconteceu para o 7700X, que teve ali um aumento de preço, acabou não substituindo, né, o 5700X, ele acabou sendo colocado ali com um preço mais elevado, e onde nós tivemos diminuição de preço mesmo, na verdade, foi no 7950X. Aliás, quer dar uma olhada na performance desse cara aqui? Pois é, eu já testei ele, dá uma olhada nesse vídeo aí, confere a performance do Ryzen 9 7950X comparado com todos esses processadores dali. Mas de volta ao Ryzen 5 7600X, esse é um processador que vem ali de uma linhagem muito conhecida. Desde a primeira geração dos Ryzen, a gente tem aí os Ryzen 5 como um bom custo-benefício, trazendo uma boa quantidade de cores e threads, trazendo um equilíbrio ali no TDP e um equilíbrio no preço, o que tende a equilibrar também o seu orçamento, normalmente sendo o suficiente para a maior parte dos jogadores. Mas como é que chegou agora na geração Ryzen 7000? Será que com os Zen 4, com as novas tecnologias, com tudo isso que mudou, a gente ainda vai continuar tendo num Ryzen 5 com o final 600 um bom custo-benefício? Pois é, eu também tive essa dúvida e para descobrir eu fiz alguns testes, é claro. Eu testei aqui e comparei com o Core i9 12900K, que era o processador mais poderoso para jogos na geração passada, exceto o 5600X3D.
E nós testamos também contra o seu antecessor, o Ryzen 5 5600X. Mas é sempre bom lembrar que a gente não recomenda o 5600X, porque tem o 5600, que é basicamente o mesmo processador e mais barato, né? A quesito de comparação, a gente vai utilizar o seu antecessor direto, já que ainda não tem o 7600 não X. Depender da falta de concorrência, talvez a AMD só lance daqui muito tempo, como aconteceu nos Ryzen 5000. Mas é claro que eu aproveitei e já comparei com outros processadores também, como por exemplo o Ryzen 7 5800X 3D, o processador mais poderoso para games da geração passada, exceto quando perde pro 12900K. Preciso tratar dessa tosse. E aproveitei e comparei também com o i7 12700K. Mas Robson, por que você não comparou com o i5 12600K? É porque a gente não tem o 12600K para comparar, então a gente vai utilizar ali um 12700K. Já vai dar para você ter uma boa noção. Mas para não ficar uma briga só contra a geração passada, aproveitei e incluí também o Ryzen 9 7950X, o processador mais poderoso da linha Ryzen 7000 lançado até o momento. E para os testes eu escolhi as nossas três bancadas. Na plataforma da Intel nós utilizamos aqui uma Z690 Aero da Gigabyte com 32 GB de memória a 5200 MHz Kingston Fury Beast. Na plataforma M4 nós utilizamos uma X570 Aorus Master da Gigabyte com 32 GB de memória a 3600 MHz Kingston Fury Renegade. E na plataforma M5 nós utilizamos uma X670E Aorus Master com 32 GB de memória, 6000 MHz Trident Z1000. E para refrigerar esses processadores nós utilizamos um X360 Aorus Waterforce na plataforma da Intel e na plataforma AM5. Para a plataforma M4 nós mantivemos aqui o ML240L V2 da Cooler Master, que foi mais do que suficiente. Para os outros processadores a gente teve uma margem maior. Para as demais configurações são todas idênticas na bancada, a mesma RTX 3080 Founders Edition, um NVMe NV1 da Kingston e uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master. E os nossos testes aqui vão ser focados em games. Eu também fiz alguns testes ali em aplicações profissionais para a gente ter uma base de desempenho para quem vai utilizar também para outras finalidades. Afinal, o Ryzen 5 também pode ser utilizado para isso e traz, como eu disse, todas as tecnologias da nova geração. Então faz sentido que a gente também teste em outras coisas. Mas o foco vai ser em games. E para os jogos eu fiz um mix ali. Eu testei em jogos em Full HD com configurações no mínimo, médio e ultra. Nossa, Robson, vai jogar no mínimo? Quem é que vai jogar no mínimo? Normalmente ninguém vai jogar no mínimo, exceto em alguns jogos competitivos, mas é uma forma da gente tentar burlar o gargalo de GPU, ou seja, o limitador não ser a GPU, para ver até onde esses processadores conseguem empurrar se não houver esse limitador. É claro que não é uma matemática perfeita, porque você diminuir, você também tira um pouco da carga do processador, mas é mais pra gente ter uma noção de caso a gente utilizasse ali uma GPU um pouco mais poderosa, como as GPUs da próxima geração. Mas Robson, eu também não vou ficar jogando com tudo no Ultra em Full HD, não. Não vai ficar jogando no Ultra em Full HD, mas a gente usa para ver como se comporta no gargalo de GPU e reproduzir uma situação que provavelmente você vai ver aí. A não ser que você tenha uma GPU mais poderosa que uma RTX 3080 ou equivalente, você deve ver o mesmo cenário, porque o limitador vai ser a GPU. Mas vamos dar uma olhada aí nos testes. Eu fiz testes com jogos mais novos e mais antigos ali, e com alguns jogos competitivos também, pra gente ver como é que é o desempenho. Alguns jogos, não acho que foi só um jogo competitivo, né? Eu acho que é só o CSGOzinho. Começando pelo Blender, o Ryzen 5 7600X terminou o trabalho em 2 minutos e 33, o que é muito menos do que os 3 minutos e 47 segundos, que parece uma eternidade, do Ryzen 5 5600X. E aqui a gente já começa a ver a grande diferença. É bom lembrar que nós ainda estamos falando de 6 cores e 12 threads. Diferente da Intel, a AMD não mudou na sua arquitetura, colocando Performance e Efficient Cores. Eles só realmente evoluíram e mudaram de litografia, então dá pra gente ver um grande avanço, a mesma quantidade de cores e threads. Inclusive a gente consegue ver ali na tabela que o Ryzen 5 7600X consegue terminar o trabalho em menos tempo do que um Ryzen 7 5800X 3D. E com isso já dá pra ter uma ideia também comparando com o Ryzen 7 5700X ou com um 5800X. Mesmo com menos cores e threads, a gente consegue uma eficiência maior, mostrando que talvez a tal da longevidade nem sempre se aplique. Partindo pro Cinebench no Multi, o Ryzen 5 7600X fez 6.051 pontos, comparados aos 4.261 do 5600X, batendo inclusive o 5800X 3D, que fez 5.762 pontos. Novamente, mesmo com 6 cores e 12 threads, batendo um processador de 8 cores e 16 threads. Já no single, o 7600X conseguiu se equiparar ao i9 12900K e ainda ficou à frente do 5600X e 5800X 3D por larga margem. O 5600X faz apenas 595 pontos contra os 760
760 do 7600X. O 7950X consegue bater um pico ali nos 791 pontos. Agora, finalmente partindo para os jogos, começando por Control, rodando aqui com tudo no alto, nós temos a mesma performance em todos os processadores. Como eu disse, esse é um dos games onde a GPU é o limitador. Sim, uma RTX 3080 já é o limitador para Control com tudo no alto em Full HD, o que significa que você vai ter exatamente a mesma performance, não importa o processador que você escolha. Inclusive, essa é uma situação muito comum, você vai acabar encontrando isso se a sua GPU for mais fraca. Não adianta você colocar um processador muito forte se a sua GPU não vai conseguir empurrar essa performance, principalmente quando não é um jogo competitivo. Partindo agora para Cyberpunk 2077 com tudo no Ultra em Full HD, aqui o 7600X fez uma média de 102 e mínima de 83, enquanto o 5600X fez uma média de 102 e mínima de 79. Aqui o único processador que realmente consegue ter uma diferença de performance é o Ryzen 7 5800X 3D, que fez uma média de 115 e mínima de 89. Mas no geral a gente tem uma performance muito parecida porque, novamente, o gargalo é a GPU. O que a gente vê muito é a oscilação nas mínimas, alguns processadores fazendo mínimas melhores e outros fazendo mínimas piores. O 5600X, por exemplo, faz uma mínima de 79 contra os 83 do 7600X ou contra os 89 do 12900K e do 5800X 3D. Mesmo o 7950X fica basicamente com o mesmo desempenho de um 7600X. Agora sim, finalmente um jogo competitivo, com tudo no mínimo em 720p. E aqui a gente consegue ver o 7600X abrindo uma grande vantagem e colando no Ryzen 9 7950X. O que não é nenhuma novidade, uma vez que eles utilizam a mesma arquitetura, a mesma litografia, compartilham as mesmas características, mas tem uma pequena diferença no cache e no clock. No CSGO acaba fazendo diferença mais no clock mesmo, porque o IPC tá bem próximo, como vocês viram lá no Cinebench, que consegue ser bem representado no CSGO. Aqui a média fica em 929 contra 942, o 7950X, e mínimas de 281 contra 280, ou seja, basicamente um empate técnico e dificilmente você vai sentir essa diferença de performance absurda. Se comparado ao 5600X, a diferença é muito grande, nós temos uma média de 725 e mínima de 216. E mesmo o poderoso 12900K fica com uma média de 806 e mínima de 233. Em Dirt 5, novamente a mesma situação. Aqui a GPU é o limitador e nós temos o mesmo desempenho em todos os processadores. Já em Far Cry 6, contudo no médio, nós temos um 5800X 3D abrindo na frente de todo mundo, com uma média de 184 e mínima de 142. Mas o 7600X aparece ali entre os top 3, ele tá logo atrás do 7950X, ele faz uma média de 168 e mínima de 127, o que é basicamente a performance que o 12900K tem, ou seja, cumprindo a promessa da AMD. Por sua vez, o 5600X faz uma média de 141 e mínima de 103, então a gente consegue ver que não só a AMD cumpriu a sua promessa de se equiparar ao 12900K, mas também de conseguir ultrapassar por boa margem a geração anterior. Em God of War, contudo, na qualidade original, a gente consegue ver a mesma situação. Aqui nós temos a GPU como limitador e, apesar de todos os processadores fazerem a mesma média com FPS bem alto, a diferença fica nas mínimas. O 7600X consegue fazer uma mínima de 153 contra 144 do 12900K e 135 do 5600X. O 5600X também não consegue empurrar toda a performance e fica ali no 183 contra os 194 do 7600X. Em GTA V, o 7600X fica ali bem no limite da engine, com 182 de média e 144 de mínima, muito próximo do 5800X 3D, que faz uma média de 185, dando um empate técnico, e com mínimas também muito próximas, ou seja, praticamente o máximo que dá para extrair de GTA V. O Ryzen 5 5600X fica atrás não só nas médias, com 169, mas também nas mínimas, com 113, o que faz bastante diferença aqui na estabilidade do jogo. O 12900K fica ali no meio do caminho, com média de 177 e mínima de 122, ou seja, novamente o 7600X superando o 12900K. Em Red Dead Redemption 2, o Ryzen 5 7600X fez uma média de 149 e mínima de 101, batendo por boa margem o Ryzen 5 5600X, fez uma média de 128 e mínima de 92, mas ficando atrás do i9 12900K, que faz uma média de 158 e mínima de 112. Em The Division 2, a gente tem novamente uma limitação por GPU, o 5800X 3D ainda consegue chegar um pouquinho mais longe ali no 198, mas tecnicamente todos os processadores estão empatados a partir do 12900K. Quem fica para trás mesmo é o 5600X, que ainda faz 191 de média e 136 de mínima. O 7600X fica mais pro topo da tabela, fazendo uma mínima de 143 e a média de 196. Então nas médias você não deve sentir muita diferença, mas talvez você sinta um pouquinho mais de estabilidade porque você ganha nas mínimas. Mas sendo bem sincero, você só vai encontrar isso numa situação muito extrema. Em Watch Dogs Legion, o 7600X bate novamente o 5600X. Ele faz uma média de 136 e mínima de 104, contra uma média de 117 e mínima de 90 do 5600X. Mas ele fica atrás do 12900K por pequena margem. Na verdade, eles estão bem próximos ali da margem de erro e acabam ficando tecnicamente empatados, assim como os demais processadores que acabam chegando no limite. Em World War Z, nós temos
também, novamente, um resultado bem apertado, com um empate técnico ali do 5600X e do 7600X, mas com mínimas bem melhores para a nova geração, saindo dos 244 para os 254 e ficando um pouco atrás ali do 12900K. É justo dizer que aqui também a diferença de performance vai ser imperceptível. Pô, mas a gente queria ver como é que fica mesmo o desempenho, empurrando um pouco mais. E se de repente não tivesse ali tanto peso? Se a gente colocasse com tudo no médio, no mínimo, não ia mudar a situação? E nos jogos que tá no médio, colocasse no ultra? Pois é, a gente fez uns testes adicionais para ver como é que seria o comportamento, como é que eles escalam dependendo da configuração gráfica. Encontrou com tudo no médio, o 7600X ficou com 205 de média e 153 de mínima, enquanto o 5600X ficou com 203 de média mais 146 de mínima. Na verdade, aqui a gente começa a ver algumas oscilações, alguns processadores acabam entregando menor estabilidade do que em resoluções mais altas. Quando você estoura o FPS no máximo, às vezes eles não se comportam muito bem, mas é justo dizer novamente que o desempenho ali vai ser muito próximo em todos os processadores. O mesmo acontece quando você coloca tudo no mínimo. Todos os processadores entregam basicamente a mesma média e as mínimas também ficam bem próximas, mas o 5600X acaba perdendo, fazendo uma mínima de 116, enquanto o 7600X faz uma mínima de 126. O 12900K acaba fazendo a mesma média e mínima do 7600X. Então, para vocês verem, mesmo colocando control com tudo no mínimo, em algum momento a limitação ainda vai ser a GPU. Os processadores vão empurrar de qualquer jeito e você vai começar a sentir uma instabilidade, o processador começa a bater um FPS muito alto e as mínimas é que começam a sofrer. Em Cyberpunk 2077, com tudo no médio, o 12900K ficou na frente com uma média de 166 e mínima de 121, mas seguido bem de perto ali pelo Ryzen 5 7600X, fez uma média de 162 e mínima de 116, ou seja, um empate técnico. E na parte de baixo da tabela fica o Ryzen 5 5600X com uma média de 152 e mínima de 100. Colocando tudo no mínimo, o 12900K continua na frente com uma média de 182 e mínima de 124, e o 7600X vem logo atrás com uma média de 179 e mínima de 120, ou seja, um empate técnico. A gente tem praticamente a mesma performance aqui, apesar das oscilações. Aqui o 5600X também fica atrás, na verdade ele estanca ali perto dos 150 FPS, fazendo uma média de 156 e mínima de 99. Passando agora pelo Far Cry 6, ao invés de rodar com tudo no médio, a gente rodou com tudo no Ultra. E no Ultra nós temos aqui o 7600X fazendo uma média de 138 e mínima de 96, o que é bem próximo do 12900K, que também fez 138 na média, mas fez mínimas melhores. O 5600X ficou lá atrás com uma média de 117 e mínima de 78, ou seja, praticamente injogável, nem dá para usar esse processador. Mas se a gente forçar um pouco e colocar no mínimo, pois é, aí a coisa vai lá longe. O 7600X bate ali 186 FPS de média e 140 de mínima. O 12900K daí passa para 181 de média e 143 de mínima. Então praticamente as mesmas mínimas e um pouquinho atrás na média, mas realmente uma diferença bem pequena. O 5600X fica bem atrás com uma média de 152 e mínima de 102. Partindo agora para o Watch Dogs Legion. No médio nós temos ali o 7600X fazendo 156 de média e 118 de mínima. Uma diferença bem grande para o 5600X, que estaciona ali no 127 de média e 94 de mínima. O 12900K fica à frente com uma média de 161 e mínima de 121, mas muito próximo do 7600X. Colocando tudo no mínimo, o 7600X tem uma média de 160 e mínima de 119, praticamente no empate técnico com o 12900K, que faz uma média de 164 e mínima de 120. E o 5600X continua estacionado no 130 de média e 98 de mínima. Será que esse aumento de TDP aí não vai trazer um aumento de consumo e temperatura também? Que bom que você perguntou, porque a gente também testou isso. Rodando o Blender, o 7600X atingiu ali uma média de 82 graus, enquanto o seu consumo ficou na casa dos 220 watts. O i9 12900K fez uma média ali de 79 graus, consumindo 360 watts. E se a gente comparar então com o 5600X, aí a coisa fica mais estranha ainda, porque ele ficou com uma média de 50 graus e apenas 150 watts de consumo. Na verdade, o consumo do 7600X ficou mais próximo de um 5800X 3D, o que faz bastante sentido, uma vez que o 5800X 3D tem um TDP de 105 watts. Inclusive a temperatura também ficou praticamente a mesma. Mas nós testamos também ali em jogos, e rodando o Cyberpunk com tudo no Ultra, nós temos ali uma temperatura de 62 graus e um consumo na casa dos 460 watts. O 12900K ficou com a temperatura na casa dos 52 graus e um consumo na casa dos 550 watts. Consumiu um pouco mais, esquentou um pouco menos. O 5600X, por sua vez, fez uma média de 49 graus e consumiu ali os seus 490 watts. Lembrando que esse é o consumo total do sistema, e o 5600X, por exemplo, estava usando um ML240L V2 da Cooler Master de 240mm, enquanto os outros processadores estão utilizando um Aorus Waterforce X360 de 360mm. Então sim, a nova geração é quente, bem quente, e na verdade ela consome mais, o que faz sentido com o aumento do TDP. Ainda tem a tal da função Eco para quem precisa de um processador mais frio e para quem de repente quer consumir menos, onde você consegue o desempenho da geração anterior com um TDP mais baixo. Então pode ser interessante para um público
bem específico. Mas no caso, se você está comprando um processador, eu imagino que você não esteja comprando ele para abrir mão de desempenho. Melhor que a fabricante fizesse isso, fizesse um equilíbrio para já vir regulado. Mas existe essa opção, assim como vai existir na 13ª geração da Intel, onde você pode diminuir o TDP, ter menos temperatura e também ter um bom desempenho. Pelo menos o desempenho da geração anterior. A pergunta é por que eu não compraria um processador da geração anterior para ter esse desempenho. A boa notícia é que apesar de ser bem quente, o 7600X pode utilizar a sua antiga solução de resfriamento da geração anterior, se você não estiver utilizando um cooler box. Se você estiver utilizando um cooler custom que dê conta do 7600X, você pode utilizar na plataforma M5, desde que a fabricante ofereça o bracket para você. Você pode entrar em contato com a sua fabricante. Por exemplo, os coolers que a gente utiliza aqui são totalmente compatíveis com a M5, mas é bom consultar o seu fabricante. Normalmente vai ser compatível, mas às vezes talvez não. Beleza, Robson, mas para de enrolação, ficar falando esses dados aí que não me importa. Eu quero saber, bateu ou não bateu o 12900K? Bateu. Na média total dos 11 jogos que a gente tradicionalmente testa aqui, o Ryzen 5 7600X ficou à frente, uma média de 244 e mínima de 149. 10 FPS à frente do 12900K, que ficou com 234 de média e 143 de mínima. O 5600X ficou bem atrás, com 218 de média e 133 de mínima, o que ainda é um ótimo desempenho, mas foi superado pelo 7600X. Já na média total dos 4 testes em qualidades diferentes, nós tivemos o 12900K e o 7600X empatando tecnicamente, ou seja, a gente tem basicamente a mesma performance dentro da margem de erro, enquanto o 5600X continua lá atrás. Em relação à geração anterior, o salto que nós tivemos saindo de um 5600X para um 7600X é realmente perceptível. Calma, tá muito agitado esse processador. Outro ponto que eu já observei também no review do 7950X é que a plataforma M5 parece muito estável. Nos testes que nós fizemos aqui, nós não encontramos nenhum problema, nenhuma tela azul, nenhum problema com BIOS, nenhuma instabilidade, nenhum problema para ativar o Expo, que é o novo XMP da AMD, onde você compra as memórias que podem ativar esse perfil que já é otimizado para os Ryzen e que parece fazer bastante diferença. No nosso caso, o i9 12900K foi testado com memórias em 5200, que não é nem os 4800 que são garantidos pela Intel, nem os 6.000 MHz que a gente esperava alcançar. A verdade é que os processadores de 12ª geração vieram com um pequeno problema de conseguir alcançar clocks mais altos com memória, principalmente com as memórias que nós temos aqui. Nenhum kit de memória que nós temos aqui conseguiu chegar nos 6.000 MHz. A gente vai acabar testando com esse kit de 6.000 MHz Expo, que é compatível com a AMD, mas também tem o XMP, para ver se a gente finalmente consegue atingir os mágicos 6.000 MHz no 12900K, enquanto que na plataforma da AMD a gente tem uma estabilidade maior. Então, sim, o 7600X é superior, mas temos que falar sobre o elefante na sala. Pois é, esse aí sentado na nossa sala aqui, que é o 5800X 3D. Novamente ele aparece para infernizar a vida da AMD. É a AMD que lançou um processador da AMD, que é o 5800X 3D, que é basicamente o que parece que vai acontecer com a nova geração de processadores. Apesar de ser um processador compatível com a M4, DDR4, não trazer o PCI Express 5.0, não ter o DDR5, ele consegue estar à frente do 7600X em praticamente todos os testes. É verdade que na maioria o 7600X fica bem colado no 5800X 3D, mas o 5800X 3D consegue bater todos os outros processadores e por vezes bater até o poderosíssimo 7950X. Então, para jogos, que é o nosso foco aqui, realmente o 5800X 3D parece que foi relançado pela AMD depois dos Ryzen 7000 e mostra que ainda tem uma longevidade na plataforma AM4 e acaba sendo o maior obstáculo para você que está montando uma plataforma. Se você está pensando em fazer upgrade e você está na plataforma M4, a resposta está dada. É melhor você investir num 5800X 3D. Ainda que ele custe um pouco mais do que o 7600X, ele vai trazer uma performance numa plataforma que você já tem. Se você está pensando em comprar uma plataforma e estava entre o 12900K ou o 7600X, aí já fica um pouco mais complicado. Dependendo do momento que você está comprando, o 12900K pode estar em preços mais convidativos, mas é bom lembrar que ele é um processador mais caro e ele também tem mais cores e threads. Tem os efficient cores, os performance cores e dependendo da aplicação ele pode ser mais interessante para trabalho. Para jogos dá para ver que o 7600X acaba sendo uma melhor opção, pelo menos nessa configuração, onde é difícil você conseguir pegar uma clock maior do que 5200 MHz no 12900K e ainda que você pegue os sonhados 6.000 MHz, o máximo que vai acontecer é você ficar um pouquinho à frente do 7600X. A plataforma está mais estável, a plataforma da AMD promete uma longevidade maior, enquanto que a 13ª geração vai ser a última iteração que você vai ver numa Z690 ou mesmo numa Z790. A AMD promete que vai dar suporte até 2025+, mas não falou o que é esse mais. A gente não sabe quantos anos é, mas se levar em consideração a
geração anterior, talvez eles ofereçam por um bom tempo. Então a gente tem uma alternativa melhor no 7600X se a gente for comparar com o 12900K, mas é bom lembrar que existe a 13ª geração da Intel com processadores como o 13600K e que dentro da família da própria AMD existem processadores da geração passada. E no lançamento foi uma situação um pouco infeliz, porque o 7600X ele me lembrou muito um Threadripper de primeira geração, um Threadripper de 8 cores e 16 threads. Sim, na primeira geração existia esse processador bizarro, que tinha a mesma configuração do processador mainstream. E é isso que eu sinto com o 7600X. Ele é um processador bom, mas no lançamento ele veio simplesmente sem placa-mãe para acompanhar, porque não faz nenhum sentido eu comprar um processador desse para colocar numa placa-mãe dessa, que é bem cara, bem cara. É claro que depois você pode ter o argumento da longevidade, estou investindo na plataforma e tudo mais, mas realmente não faz sentido. Ele veio custando mais caro que os processadores da geração anterior, ele veio custando mais caro do que um 5600X, ou que o seu irmão mais barato, o 5600, que chega a ser até R$1.000 mais barato, e proporcionalmente, apesar dele bater o 5600X, não é como se você estivesse levando R$1.000 de performance para casa. Então realmente ele chegou num momento ruim, a AMD subiu o preço e não foi uma colocação de valores feliz para esse processador. A gente costumava sempre oferecer os processadores Ryzen 5 como uma alternativa de bom custo-benefício, principalmente para quem vai jogar, porque já tem os 6 cores, 12 threads, traz uma boa performance, traz as últimas tecnologias e traz um bom custo-benefício, que não é o caso no lançamento do 7600X, e mesmo com a chegada das B650 mais baratas, eu ainda tenho sérias dúvidas de que ele pode se adequar, a não ser que a AMD faça um reposicionamento de preço, que é bem provável de acontecer com a chegada da 13ª geração da Intel, que a gente deve inclusive comparar para ver como é que a AMD vai reposicionar esse processador. Se fosse para chutar agora, depois você pode vir do futuro e me cobrar, eu diria que a AMD vai reposicionar esse processador em preço, porque ele realmente ficou ali abandonado. Ele tem outras opções mais interessantes, ele é um bom produto, é um bom processador, mas com o preço que ele tem, realmente não se torna interessante, principalmente da combinação da plataforma. Se comprar uma X670 ou X670E para combinar com o 7600X, desequilibra bastante a balança, e no fim das contas acaba sendo interessante pegar qualquer outro concorrente, inclusive o 5800X 3D. E no fim das contas, Robson, vale a pena pagar tudo isso no 7600X? A resposta é não, não vale a pena pagar tudo isso no 7600X, mas ele é um bom produto? Eu acredito que ele é um bom produto, eu acho que ele tem uma performance muito boa, inclusive para games, colando ali no 7950X, trazendo performance de 12900K. O problema do 7600X é realmente o preço. Ele traz alguns avanços interessantes, mas traz alguns retrocessos ou algumas mudanças que não são tão bem-vindas, como por exemplo, abandonar o Cooler Box, ter um TDP mais alto, o que significa que você vai precisar gastar um pouco mais, não só na plataforma que é nova, com DDR5, com placa-mãe mais cara, mas também com uma solução para conseguir dissipar o calor desse chipzinho aqui de 5 nanômetros. Sim, 7 nanômetros já era difícil, a concentração num pequeno espaço, agora é menor ainda. Ou seja, é mais difícil fazer a dissipação de calor de um 7600X do que de um 5600X, que já não era o mais frio do mundo. Na verdade, ele não era muito quente, só não era muito fácil trocar o calor. Então, o 7600X é um produto interessante, mas vai depender muito da alteração de preço. Me conta aí nos comentários o que a AMD fez enquanto você está vendo esse vídeo, se ainda continua o mesmo preço, se eles reposicionaram, se tá legal para comprar, não tá legal para comprar. Essa eu acho que é uma das poucas restrições. A outra, é claro, é a plataforma. Se a gente comparar com uma plataforma M4, tá muito mais interessante, ou mesmo com uma plataforma LGA 1700, onde a gente tem a alternativa de DDR4. No primeiro momento vai ser bem difícil encontrar o custo-benefício desses processadores para games, uma vez que a gente tem processadores da geração anterior mais baratos e principalmente com alto custo das novas plataformas e DDR5. Outro ponto interessante é que talvez se você estiver pensando em desempenho em games e fazendo upgrade de alguma geração muito próxima, primeiro que não vale muito a pena, a não ser que você realmente precise desse ganho de desempenho em jogos. E a outra informação é que, sabe o 5800X 3D? Pois é, ele deve ganhar sucessores também na linha Ryzen 7000. Então se está pensando única e exclusivamente para games, arrebentar no FPS com as novas placas de vídeo, a resposta é espere os 3D ou pegue o 3D da geração anterior. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês fariam? Vocês comprariam um 12900K, um 5600X, um 7600X, 7950X? Vai esperar a próxima geração? Vai comprar um 5800X 3D? Vai fazer upgrade na sua plataforma? Não vai fazer nada? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!